Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Um prazer estar com vocês, né? Vocês já tiveram gramática de manhã e agora nós vamos falar. Boa tarde. E agora nós vamos ter a nossa aula, nós vamos falar de texto e redação. Muito bem. Então, pegando aí a apostila, como vocês tiveram aí solicitado, né? Que vocês fizessem os testes a partir da página 1, né? Então, nós tivemos aí como tarefa vocês fazerem acho que os 15 primeiros, né? Foi isso, né? Certo? Ou foram os 20? Estou tentando me lembrar o número exato aqui. Eu, em todo caso, preparei 20, né? Não sei se são 15, mas tudo bem, vamos lá, né? Bom, gente, a interpretação de texto vai ocupar a maior parte das provas, independente de qual seja às vezes, dependendo da instituição, você tem apenas um texto grande. Por exemplo, né? A SPSEX, por exemplo, não tem uma grande diversidade de textos na prova. Mas as outras, sei lá, o Colégio Naval, Escola Naval, né? A AFA, EPICAR, EAR, né? Já tem uma maior amplitude de texto. Depende muito da instituição, né? Então, no nosso caso, vamos analisar algumas questões. E aí vocês vão ver que quando a gente fala em análise de texto, pensando aí nas provas, certos mecanismos são os mesmos, independente de para qual seja a instituição, qual é a sua finalidade, né? Se você vai fazer só para a academia militar, se você vai fazer vestibular, se você vai fazer o Enem. Quando a gente fala em interpretação de texto, certas coisas são básicas. Mesmo a gramática, né? O que vai distinguir no nosso caso é que a nossa gramática é mais pesada do que as outras, né? Mas, por exemplo, o ano passado, assim, só uma curiosidade para vocês, o ano passado caiu na FUVEST uma questão sobre subordinação, né? Que era uma questão assim uma questão típica do que cairia numa academia militar, que era um texto, era um texto, e aí o texto tinha 2 pontos, e aí se perguntava que tipo de relação era estabelecida no texto por aqueles 2 pontos. Quer dizer, então você precisa de saber um pouco da gramática para ajudá-lo na interpretação também em muitos dos casos, né? Mas vamos lá, vamos seguir aí. O primeiro, talvez estejamos cometendo um equívoco, mas a intolerância e o preconceito quase sempre são resultantes de uma inocência deteriorada que compõe o cenário moderno. De acordo com o texto, veja o enunciado, de acordo com o texto. Ou seja, nós estamos onde? Né? Nós estamos na superfície. Quer dizer, nós estamos onde? Nós estamos na superfície ou nós estamos indo para a profundidade? Então, talvez seja a melhor maneira de você pensar nas provas de texto, que há provas em que você ficará na superfície. Vamos pensar mesmo, não sei quem de vocês gosta de geografia, né? De geologia, dessas coisas. Então, assim, é como se nós pense na superfície terrestre, né? Nós estamos, igual nós aqui, nós andamos na superfície terrestre. Embora hoje tenha muita gente aí meio abilolada que acha que essa superfície é plana, sei muitos comentários sobre isso, mas independente da brincadeira aí, pior que é verdade, tem gente que acha isso mesmo, né? Eu gostaria que fosse piada. E eu que faço piadas com das pessoas.
a parte por onde andamos no planeta é a superfície, a profundidade é a parte de baixo. Então, quer dizer, vamos imaginar aí você mergulhando, por exemplo, você está indo para a parte mais profunda, né? Você está indo lá para baixo d'água, né? No caso, por exemplo, para quem vai fazer mergulho no mar. Então, eu dou esse exemplo para vocês, porque quando a gente fala em texto é a mesma coisa. Então, eu penso no texto no nível superficial e eu penso no texto no nível profundo. Tá? Então, por exemplo, imagine que você tem vamos pensar só um exemplo, tá? Vamos pensar em uma narrativa. Então, se você pensar em uma narrativa, vou dar aqui um exemplo. Uma situação, um relato em que uma família resolve viajar para a praia. Não é? A família vai à praia. Então, você, num ponto de vista da superfície do texto, você vai pensar o quê? Que eles estão em férias. Não iriam para a praia se não estivessem de férias. E você está no ponto da superfície. Aí, lá no seu relato, você diz que o carro quebrou na estrada. Aí vamos para o ponto profundo. Quer dizer, você, a partir da informação de que o carro quebrou, então você pode deduzir, a partir dessa informação, de que eles não planejaram a viagem de maneira adequada. Porque quando você vai viajar, que você vai de carro, com o seu carro, e você não viaja sempre, você precisa fazer uma manutenção prévia no carro. Ninguém viaja sem cuidar do carro. Então você precisa, quer dizer, é uma regra básica que eu já vi que muita gente faz. Ela vai fazer o quê? Ela antes de viajar, ela pega o carro e leva ao mecânico. Para o mecânico fazer uma avaliação se o carro está em ordem para poder viajar. Né? Afinal de contas, nenhuma falha mecânica, nenhuma pane acontece do dia para a noite. Ora, eu me permiti interpretar isso. Quer dizer, eu tirei essa conclusão a partir de uma informação do texto. Isso não está na superfície do texto, isso está no plano mais profundo. Bom, vocês vão se deparar com questões que vão exigir que vocês fiquem no plano da superfície, mas que às vezes um texto grande, você precisa prestar bastante atenção em determinadas informações, ou você vai poder ir para um plano mais... se o texto for menor, isso talvez seja mais fácil, que é o caso aqui, né? De acordo com o texto, então veja, quando você tem esse de acordo com o texto, você tem aqui uma questão de compreensão, quer dizer, você está na superfície do texto. Atualmente todos são intolerantes e preconceituosos. Então você já vê que não é porque o texto não diz isso, né? Ele não diz que atualmente todos são. Ele diz que há intolerância, quer dizer que há preconceito, mas não que todos sejam, lógico. Ninguém poderia afirmar isso, ou que todos ou ninguém. Então é necessário tomar cuidado com as generalizações. Geralmente esses distratores que trazem generalizações, né? Geralmente essas alternativas que trazem generalizações são distratores. Quer dizer, o que é um distrator? Para nós, né, isso é um termo técnico, nós chamamos de distrator a alternativa que traz uma informação que é a alternativa errada, enfim, né? Você tem lá A, B, C, D, E. Aí a alternativa te pede para você assinalar a alternativa incorreta. Quer dizer que as 4 corretas são distratores. E vice-versa, se ele te pede para assinalar o que está certo, as 4 erradas são distratores. Então, distrator é aquela alternativa que não é a resposta, né? Então, aqui a A já é um distrator, né? Quer dizer, ela está generalizando. Então, todo tipo de generalização é muito complicada, tá? Então, esse negócio de todos, ninguém, tá? Então, veja isso sempre com suspeita. A intolerância e o preconceito estão presentes na sociedade urbana sem sombra de dúvidas. C. Há a convicção de que o preconceito e a intolerância têm a mesma origem. Bom, vamos. D. Embora não haja certeza, a intolerância e o preconceito podem ter a mesma origem
E E, as sérias dúvidas sobre a existência da intolerância e do preconceito. Bom, então esse aqui vive em outro planeta, né? Então aqui nós temos um distrator muito claro na E, que é a dúvida sobre a existência da intolerância e do preconceito. Aliás, quem nos dera, né, que preconceito e intolerância não existissem. Então, há sérias dúvidas, né? Então, esse aqui vem de Marte. Então, isso já é um distrator claro e inequívoco, né? Então, aqui, ó, na letra B, a letra B é sutil. A intolerância e o preconceito estão presentes na sociedade urbana sem sombra de dúvidas. Bom, o texto não está falando isso, né? Em sociedade urbana, quer dizer, a cidade, né? Não, urbano aqui em contraposição ao rural. Quer dizer, o texto não está falando disso. Então você aí de cara também já vai eliminar a alternativa B. Também. A C, há a convicção de que o preconceito e a intolerância têm a mesma origem. Então, veja, ele diz assim no início do parágrafo: talvez estejamos cometendo um equívoco. Bom, se você está cometendo equívoco, se você tem dúvidas, você não tem convicção. Então também não é a letra C. Já tínhamos eliminado a E, então aqui na 1, alternativa D. Né? Embora não haja certeza, quer dizer, isso já vai... Quando ele diz aqui, embora não haja certeza, isso já bate com a informação de que talvez estejamos cometendo um equívoco, mas, né, ao dizer que eles são quase resultantes de uma inocência deteriorada. Muito bem, né? Quer dizer, eles podem ter o mesmo objetivo, a mesma origem. Exatamente é isso aí. Tá? Então, questão número 2. Postos do Poupa Tempo vão oferecer um serviço de auxílio correspondência que terá a colaboração dos Correios. O projeto é inspirado no filme Central do Brasil, né, em que são retratadas pessoas que precisam recorrer a uma escrevedora de cartas. Além de funcionários dessas duas instituições, também outras pessoas voluntárias irão ler e escrever cartas e e-mails. As voluntárias, por enquanto, são 6. Uma delas é a aposentada Maria Zilá, que descobriu esse serviço através de uma amiga que afirma não esperar um trabalho fácil. Teremos de passar para o papel fielmente a ideia que a pessoa transmitir. Teremos de pensar bastante antes de elaborar uma frase. Bom, o que nós temos aqui na questão número 2, né? Também, vamos lá. Maria Zilá, que irá trabalhar no serviço de auxílio correspondência, também estamos diante de uma questão de compreensão, né? É uma funcionária aposentada dos Correios? Bom, algumas pessoas desavisadas poderiam assinalar essa questão. Tá? Por que talvez algumas pessoas cochilassem e assinalassem essa questão? Então, porque ela é aposentada, como diz no segundo parágrafo, e o primeiro parágrafo fala em voluntários dos Correios, a colaboração dos Correios. Então alguém poderia unir as duas informações e achar que ela é funcionária aposentada dos Correios. Mas o texto não está dizendo isso. Até porque nós temos aqui, ó, veja as informações, além dos funcionários dessas instituições, quer dizer, além dos funcionários. Então pensa nesse além de, quer dizer, eu estou aqui acrescentando uma informação, quer dizer, além desses funcionários, também outras pessoas voluntárias irão ler e escrever. Outras pessoas voluntárias. As voluntárias, por enquanto, são 6. Uma delas, então quer dizer que eu já descartei. Essa senhora não é uma funcionária aposentada dos Correios. Ela é, de fato, aposentada, como se diz aqui, né? Mas não é aposentada dos Correios. Então, não é a A. A B, ficou sabendo desse serviço por meio de uma pessoa conhecida. Ah, já achamos a nossa resposta, né? A letra B. Ficou sabendo desse serviço por meio de uma pessoa conhecida. C, convidou outros 5 voluntários para esse trabalho. Quer dizer, embora aqui o texto diga que são 6, e que ela é uma delas,
Então, se são 6 e ela é uma, quer dizer, mais 5 tem até lógica, né? Mas o texto não diz que os outros 5 foram convidados por ela. Então, não é claro a ser. Né? Até poderia ser, né? Mas essa informação não está no texto. Então, você tem que se ater ao que está no texto. Acha que o trabalho não será difícil. Ao contrário, né? Ela acha que não será fácil. Então, não é a D também. E por fim, a E atuou como amiga do filme Central do Brasil. Isso aqui é sempre uma piadinha. Isso é uma piada, né? Claro, né? Não é uma piada, sou eu que estou brincando. Quer dizer, força de expressão. Lógico que, né? O texto não fala que ela atua em filme nem nada, né? O texto faz alusão ao filme. O filme já é um pouco antigo, né? Acho que vocês nem eram nascidos ainda. Eu assisti até no cinema na época, né? O Central do Brasil. Quer dizer, a Fernanda Montenegro foi indicada ao Oscar. Um filme muito legal. Faz mais de 20 anos já, acho que esse filme de 98 ou 97 já tem aí já tá aí chãozinho aí, né? Esse é um filme muito bom. Recomendo, inclusive, vocês assistirem depois. Então é isso aí, nessas duas primeiras questões, tranquilas, né? Vamos para a questão número 3. A questão número 3 nos diz o seguinte, né? É um pequeno trecho também, né? Aí a partir do 4 eu já não vou ler, só vou corrigindo mesmo com vocês, tá? Aliás, acho que esse aqui eu já também não vou ler, né? Então aqui nós temos um texto que fala dos nossos ancestrais, fala da ciência, né? Ele diz que em algum momento os nossos ancestrais teriam deixado de lado preocupações básicas, né? E que ele iria, em algum momento ele passou a se interessar por coisas não essenciais. Né? Então tá esse fragmento aqui, publicado na Scientific American Brasil, fala sobre isso, né? Que em algum momento os nossos ancestrais, aí de acordo com a questão 3, né? Que eles deixaram as preocupações básicas de lado, não assim que deixaram absolutamente de lado, né? Mas que deixaram de focar a sua vida apenas nisso e passaram a se importar com ornamentos e bibelôs. Isso está na linha 5. E aí nós já temos a resposta da questão que está lá na alternativa C. Né? Ao definir o que intriga os cientistas, o texto contrapõe preocupações básicas e ornamentos e bibelôs. Bom, essa é uma questão que nós podemos dizer que é mais interpretativa do que de compreensão. Porque ele diz aqui que o texto contrapõe. Então você precisa, né, entender o que é essa contraposição, né, e raciocinar a partir do texto. O que eu quero dizer com contraposição? Então, o que é uma contraposição? Então, você coloca em confronto duas ideias opostas. Né? Então, você coloca ideias em confronto. Podem não ser necessariamente opostas, mas que estão opostas naquela circunstância. Né? Então, por exemplo, vocês tiveram aí que fazer a redação sobre a cultura de rua, né? Então, por exemplo, eu poderia fazer uma contraposição entre a cultura de rua e a cultura que não é de rua, né? A cultura, digamos assim, mais entre aspas, né? Eu falo em aspas porque essa palavra não é bem adequada, né? Então a gente poderia fazer uma contraposição entre cultura erudita, entre aspas, né? Então, ali eu pensando em literatura, em artes plásticas, aquilo que não é produzido num contexto popular. Então, eu diria assim, não popular, tá? Não é necessariamente que seja erudito, mas não popular, e do outro lado, a cultura de rua. Isso é contraposição. E aqui no texto, eles estão falando justamente sobre isso. Quer dizer que ele apresenta uma contraposição. Então o texto contrapõe as preocupações básicas. Então o que seriam as preocupações básicas lá dos ancestrais? Então ela diz aqui
na terceira para a quarta linha, né? Comida, água, abrigo ou predadores. Então eles tinham essas preocupações: achar a comida, água, abrigo e se proteger de predadores. Quer dizer, isso era a preocupação básica, a luta do dia a dia. Bom, para nós parece que não mudou tanto assim, né? Que aqui ele está falando em pré-história, mas para nós não é algo tão assim, né? Então a gente está entendendo mais ou menos, né? A luta diária é isso, né? Então você luta pela sobrevivência, né? Para ter um emprego, para poder sobreviver, pagar suas contas, ter um lugar para morar, né? Se vestir, enfim, há uma série de necessidades que a vida moderna nos impõe como básicas, né? Eu digo que a vida moderna nos impõe porque nem tudo que que nós achamos necessário seria realmente necessário, né? Nós não precisaríamos, em tese, termos celulares de último tipo, mas a vida em sociedade acaba nos obrigando a isso, né? Porque nós precisamos de nos comunicar com as pessoas, por motivos às vezes profissionais, acadêmicos, e os aparelhos vão entrando em obsolescência num ritmo rápido, e você está sempre tendo que trocar de celular ou de computador, né? Então, assim, você está colocando de um lado essa necessidade, o que nós chamaríamos hoje a necessidade básica. Por outro lado, os seres humanos não têm apenas necessidades básicas, né? Existem outras coisas que talvez não sejam tão necessárias, mas com que as pessoas se importam. E aí o texto está falando que em algum momento lá da pré-história, o ser humano colocou de lado, não é que ele deixou, não é que ele abandonou, mas ele passou também a dedicar tempo para fazer ornamentos e bibelôs, né? Então, assim, o que a gente pensa por ornamentos e bibelôs? Quer dizer, ornamento é enfeite. E bibelô, talvez um objeto, né? Então, sei lá. Então, vamos imaginar pessoas que usam correntes, anéis, né? As mulheres usam maquiagem, né? Então, em algum dado momento, isso também entrou na pauta, né? Isso também entrou na ordem do dia. É o que ele está falando aqui no texto, tá? Então é lógico, você se olha aí, né? Talvez se tiver alguém tiver menina aqui entre os alunos, né? Então talvez tá usando brinco, né? Tá usando pulseira, colar, anel, né? Alguma coisa assim. Quer dizer, em algum momento, lá na antiguidade, o ser humano não encarava isso não existia, digamos assim, né? Em dado momento ele passou a se importar com isso, né? Um exemplo assim que a gente pode pensar é o exemplo das pinturas rupestres, quer dizer, aquelas pinturas em cavernas. Quer dizer que o ser humano, mesmo lá na antiguidade, por mais rústico que fosse, em determinado momento, ele passou a ver que a vida não era apenas a luta pela sobrevivência, né? Enfim, é disso aí que o texto está falando. O próximo texto é um texto grande, para respondermos as questões 4 e 5, genoma humano, propriedade privada. Então, mais um texto da revista Scientific American Brasil, uma revista, eu nem sei se ela é editada ainda, mas é uma revista muito boa. Ela existe, né? Mesmo que eventualmente não seja mais editada no Brasil, mas a revista existe, é uma revista muito boa. É que existia só a versão dela em inglês, aí na década de 2000 ela passou a ser editada no Brasil. A Scientific American Brasil. Honestamente, assim, eu não sei dizer se ela ainda existe aqui, mas é uma revista muito boa. É uma revista antiga já, de nome, né? Uma revista voltada para divulgar assuntos da ciência, das chamadas ciências naturais. Então, para quem gosta de física, de química, de biologia, né? Então, essa revista é muito interessante para essas pessoas e com a linguagem acessível, né? Não é uma revista de especialistas. É uma revista voltada para o público mais amplo. Igual nós temos aqui no Brasil, Super Interessante. Só que com um pouco mais robusta que a Super Interessante, né? Então vamos lá. 4. O título Genoma Humano, Propriedade Privada, indica que o posicionamento do autor
em relação ao texto, ao assunto, é: aqui nós temos uma questão de interpretação. Né? Então, olha que legal aqui, ó. Aqui nós já saímos do nível da superfície e estamos indo para um nível mais profundo do texto. Quer dizer, então a pergunta para você como candidato apenas pelo título. Então, gente, quando vocês forem fazer prova, observe os títulos, né? Veja que tipo de informação o título te dá. Se o título te dá uma pista, né? Se o título te dá uma pista. Então isso serve para qualquer texto, né? Então, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar de um dos maiores compositores da música popular brasileira, chamado Noel Rosa, né? Que viveu pouco, morreu na década de 30. Bem, faz muito tempo já, né? O Noel Rosa tem uma das suas músicas chamada Conversa de Botequim. Né? Aí ele diz lá: senhor garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada. Ele nasceu no Rio de Janeiro, em Vila Isabel. Conhece Vila Isabel? Pois é, ele era de Vila Isabel. Então ele fala: senhor garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada. Bom, aí você, pelo título da música Conversa de Botequim, aí você já começa a imaginar o quê? Você imagina um cara meio malandro. Você já não começa a imaginar isso? Um cara meio malandro, chegando num botequim, quer dizer, um bar, um boteco, né? Se sentando, né? E chamando o garçom: senhor garçom, faça o favor de me trazer depressa. Olha que cara de pau, né? Uma boa média que não seja requentada, ainda metida exigente, né? E depois, no final, ele ainda pede para pendurar a conta. É um cara muito cara de pau, né? Mas veja, Conversa de Botequim, né? Então, ó, pelo título você já começa a imaginar um monte de coisa. Então, essa questão aqui também, ó, o título Genoma Humano, Propriedade Privada, indica que o posicionamento do autor do texto em relação ao assunto é: letra A, favorável; B, crítico; C, indiferente; D, imparcial ou subjetivo. Então, o que é que nós já, de cara, nós percebemos aqui na 4, né? Então, quando ele diz no título, ó, veja, volta lá para o título: genoma humano, propriedade privada. Quer dizer, e ele vai falar no texto de uma empresa que patenteou o gene de um receptor para histamina, né? Então, ele vai falar dessa questão de patentes, ou seja, significa... Vamos dar algumas coisas. Em primeiro lugar, o posicionamento dele não é indiferente. Então você já elimina a letra E. C. Eu estou olhando, eu li errado aqui, eu queria ao contrário. Ele é subjetivo, não é subjetivo, né? Então o texto prima por uma objetividade. Veja que é um texto escrito numa revista. Ele não é absolutamente imparcial, não é indiferente. Tá? O posicionamento dele aqui é crítico, também não é favorável, ele é crítico. Então ele demonstra aqui uma certa crítica com relação ao fato de haver interesses envolvendo patentes. Não é uma vez que há patente, outra pessoa não pode, por exemplo, outro laboratório, mesmo um governo, não pode produzir substância um remédio a partir daquela substância, e ele, como tem a patente, então ele que vai determinar os preços. Ou seja, então o texto, por isso que ele diz propriedade privada, quer dizer, ele está fazendo, não, mas eu falei em forma de pergunta, né? Falei errado. Propriedade privada não é uma pergunta. Então, quando ele coloca isso, ele está fazendo uma crítica, o tom dele é crítico, né? Questão número 5. De acordo com o texto, o patenteamento de genes... Então, veja aí, ó, de acordo com o texto, tá? De acordo com o texto, o patenteamento de genes... E aí, o que é que acontece com o patenteamento de genes? O que é patente, né? Então, quando você vai lá e registra
a propriedade intelectual sobre uma invenção. Né? E aí o texto vai falar para nós que esse patenteamento de genes, alguém patentear genes, quer dizer, patentear uma sequência genética, que isso, ele fala, né? Ele não diz que isso está apenas no começo, então não é uma coisa que está no começo. Ele não diz também, aqui, né? Então ele também não diz que isso é considerado por pesquisadores e universidades como um entrave para novas descobertas, né? Então assim, veja lá no segundo parágrafo, deixa eu ver primeiro, segundo parágrafo, né? Então veja, por que isso não é considerado por pesquisadores e universidades como um entrave para novas descobertas? Porque eles estão estudando, eles estão fazendo novas descobertas, né? Então veja que, por exemplo, aqui que no terceiro parágrafo fala de uma pesquisa do MIT. Então quer dizer que eles estão pesquisando, isso não é um entrave. Agora lá no segundo parágrafo diz assim: o patenteamento da vida é hoje prática bem estabelecida. Ainda assim ela soa a muitas pessoas como bizarra, antinatural e preocupante. Então aqui nós já temos a resposta, o núcleo da resposta do texto está aqui para essa questão, que é a letra C. É uma prática corriqueira, embora seja muito controversa. Quer dizer, o que significa controverso? Aquilo que provoca polêmicas, né? Então, controvérsia, tá? Então, polêmica, né? É isso aí. 6. Então, ainda sobre o mesmo texto. Aí ele vai falar lá no outro parágrafo, segundo, terceiro, quarto, de um general, da General Electric, a empresa, um engenheiro da General Electric, esse indiano, ou de origem indiana, chamado Ananda Chakrabarty, pediu em 1972 uma patente por uma linhagem única de bactéria, né? Aí que isso foi para a Suprema Corte, que é a continuação aqui do texto. Então diz que isso foi para a Suprema Corte. Veja o que é que... E isso deu o quê, né? Isso acabou resultando no quê? De acordo com o texto. Então veja, por que isso é de interesse? Pelo menos lá no caso desse, quando falam em Suprema Corte. A Suprema Corte nos Estados Unidos é o equivalente ao que nós temos no Brasil como o STF, né? Então, quer dizer, como a Suprema Corte lá e o STF aqui são um colegiado de juízes que decide sobre questões de cunho constitucional, então qualquer tipo de... E a Constituição é a lei maior de um país, todas as outras estão subordinadas à Constituição, portanto, uma decisão feita pelo Supremo Tribunal de um país vai criar o que se chama de efeito vinculante. Quer dizer, e vai influenciar tudo a partir dali. Aí ele está falando dessa ação aí, desse engenheiro da General Electric, que pediu em 1972 uma patente de uma linha de bactérias. E que esse assunto foi parar na Suprema Corte. Pronto. Quer dizer, isso foi importante porque a decisão da Suprema Corte a favor dele permitiu que toda invenção humana, mesmo se ela estivesse relacionada a organismos vivos, pudesse ser patenteada, né? Então eles autorizaram a patente desse engenheiro, né? Aí isso criou esse mecanismo. Quer dizer, se você fosse um cientista que estivesse trabalhando lá no laboratório e você descobrisse lá alguma coisa ligada a um código genético, você teria o direito de patentear isso. Quer dizer, mesmo que não seja uma invenção no sentido de ser uma máquina, né? Normalmente quando a gente fala em patente, a gente pensa muito em invenções. Eu não vou nem dizer vocês que vocês são de outra geração, né? Não sei, vocês são de outra geração, vocês talvez não tenham, vocês não têm as mesmas referências que eu tenho, né? Mas, por exemplo, como eu cresci lendo
as revistas em quadrinhos do Walt Disney. Então eu sempre, quando se fala um negócio de invenção, eu lembro muito de um personagem chamado Professor Pardal, né? Eu acho que talvez vocês nem saibam quem é esse Professor Pardal, mas eu lembro muito do Professor Pardal, né? E quando a gente fala em patente, pelo menos esse texto está falando disso, né? Quer dizer, quando você fala em patente, você pensa muito em patente a engenhoca, né? Então você inventou lá um objeto que vai ter uma utilidade para tal coisa, você inventou um motor que é movido, sei lá, não sei o quê, né? Então isso é patente. Agora aqui está mostrando para nós, o texto, que a noção de patente é mais ampla, né? Não é só patentear engenhoca, né? Não é só patentear uma invenção, né? Não é só bancar o Professor Pardal, né? Que é um personagem, inclusive, muito simpático, né? Não sei quem de vocês aí conhece as revistas do Walt Disney. Eu gosto muito, né? Tio Patinhas, Pato Donald, enfim, né? Me criei lendo essas revistas. Mas deixa pra lá, né? Então aí a 6, letra E, autorizou que se patenteasse toda invenção humana, mesmo se estiver relacionada a organismos vivos. Por mais que você ache isso estranho, né? Então a decisão da Suprema Corte foi vinculante, né? Lá no caso dos Estados Unidos permitiu que isso acontecesse. Aqui no caso do Brasil, o que eu poderia assim dizer como paralelo é que foi ao STF não faz muitos anos, assim recentemente, chegou ao STF a questão de pesquisa com células troncos, né? Com células tronco. E essa é uma questão que o impacto ia ser o mesmo, assim, o impacto também, porque ia ser vinculante, né? No caso, o STF autorizou a pesquisa com células tronco, apesar de toda a pressão de grupos religiosos. Na ocasião, o STF não, né, se deixou levar e né, examinando a lei, entendeu que não feria a Constituição e autorizou. Vamos lá, questões 7 a 9. Se baseiam num poema do Murilo Mendes. Então, atenção, né? Quando vocês forem fazer prova, vocês vão se deparar com diversos tipos de texto. Aqui, por exemplo, nós vimos antes um texto de divulgação científica. Nós vamos ter artigos de opinião, nós vamos ter crônica, nós vamos ter poema. Nós vamos ter vários tipos de texto. Então, aqui, ó, modinha do empregado de banco. Tá? Eu sou triste como um prático de farmácia. Sou quase tão triste quanto um homem que usa costeletas. Passo o dia inteiro pensando nos carinhos de mulher, mas só ouço o tec-tec das máquinas de escrever. Meu Deus, você sabe o que é máquina de escrever? Lá fora chove e a estátua de Floriano fica linda. Quantas meninas pela vida fora, e eu alinhando no papel as fortunas dos outros. Aqui a palavra fortuna é destino, tá? Não é fortuna de dinheiro. Quer dizer, eu alinhando no papel as fortunas, né, os destinos dos outros. Se eu tivesse estes contos, punha a andar a roda da imaginação nos caminhos do mundo. E os fregueses do banco que não fazem nada com esses contos, chocam outros contos para não fazerem nada com eles. Também, se o diretor tivesse a minha imaginação, o banco já não existiria mais e eu estaria em outro lugar, né? Então, aqui no caso, né, ele está falando do dinheiro. Eu falei aqui da fortuna como destino, mas ele não, na verdade ele está insinuando as duas coisas, né? Tanto fortuna, ele contando o dinheiro das pessoas, tanto fortuna no sentido do destino, né? De ele estar escrevendo, fazendo um poema a respeito disso, né? Então, a palavra aí ela tem um sentido duplo. Vamos para a questão 7. De acordo com as informações do texto, pode-se deduzir que o empregado do banco se sentiria menos triste se levasse uma boa vida, compartilhando com os fregueses do banco as suas fortunas, né? Então o texto não está falando isso de forma alguma, né? Então não há isso, né? Ele diz que é triste, né? Bom, vamos lá, né? Lá no final, quando ele diz também, se o diretor tivesse a minha imaginação, o banco já não existiria mais e eu estaria em outro lugar. Então, quer dizer, ele não está falando de dinheiro, né?
Então ele não é a estátua do Floriano lá fora, ou a chuva, que iriam deixá-lo mais feliz. Veja, ele fala de não existir mais o banco, ele está em outro lugar, né? Também não é a questão dele ter costeletas ou querer ser diretor do banco, ele não está desejando o lugar do diretor do banco, né? Agora sim, agora veja aí na letra D, explorasse, né? Explorasse os caminhos do mundo, desfrutando-os com dinheiro, né? Então aí explorar os caminhos do mundo, né? É o que ele gostaria, né? De sair dali e explorar os caminhos do mundo, né? E a letra E, conseguisse alinhar no papel para si as fortunas dos fregueses do banco. Também não, né? Não é disso que ele está falando aí. Vamos para a questão 8. Na visão do empregado, os fregueses do banco, letra A, deixam lá o dinheiro e vão em busca dos carinhos de mulher, multiplicam o seu dinheiro, vivem a vida intensamente, têm grandes fortunas ou são avarentos e pobres de espírito. Então aí na 8, de acordo com ele, na visão do empregado, não é o que você acha, tá? Então é de acordo com a visão dele aqui dentro do texto. Então essa aqui é uma questão de compreensão. Os fregueses do banco fazem o quê, né? Então veja lá, ó. Lá embaixo ele diz assim: e os fregueses do banco que não fazem nada com estes contos, né? Contos de réis, né? A moeda da época, né? Os réis, contos de réis. Então as pessoas multiplicam seu dinheiro, mas não o aproveitam como ele faria caso tivesse o dinheiro, né? Quer dizer, ele faria diferente se ele tivesse dinheiro, né? Ele ia aproveitar a vida, né? Que eles têm o dinheiro, mas não aproveitam. 9. Assim como o prático de farmácia, o empregado do banco é triste. Então, prático de farmácia, né? O cara que trabalha na farmácia. Ele é triste. Essa sua tristeza se deve a quê? De acordo aí com a número 9. Né? Então, de acordo com a número 9. Qual é essa tristeza dele se deve a quê? Né? Se deve a quê? A que se deve essa tristeza dele? A desatenção das inúmeras mulheres que ama? Não, né? Ao trabalho que faz pensar no mundo sem riquezas nem sentimentos? Olha, você até poderia pensar nisso, mas não é isso que ele está dizendo, né? A rotina do trabalho que lhe dificulta a relação com os fregueses? Não, né? Ele tem uma rotina de trabalho, mas ele não diz que a relação com as pessoas é difícil. Agora sim, a vida metódica que leva, realizando muito pouco daquilo que imagina. Gente, o que se quer dizer com vida metódica, né? Aqui na alternativa D, que é a correta, aqui da número 9. O que é uma vida metódica? Então a vida metódica é aquela vida regrada, né? Aquela vida corriqueira, sem grandes mudanças, né? Então o seu dia a dia, né? Então o seu dia a dia, tá aquela coisa assim, a rotina, né? Então quando você fala em vida metódica, não está querendo falar em vida rotineira, quer dizer, então levar uma vida movido por rotina, quer dizer, não faz nada de excepcional, né? Todo dia faz tudo, né? Como diz uma música do Chico Buarque, chamada Cotidiano, ele fala, todo dia ela faz tudo sempre igual, né? Então é isso aí, todo dia fazer tudo sempre igual, né? Então isso é a vida metódica. Gente, há pessoas que têm necessidade de ter uma vida metódica. Há pessoas que não gostam de mudanças, há pessoas que gostam de rotina, né? Mas há outras pessoas que não gostam de rotina, ou pessoas para quem a rotina faz mal, né? Depois, né, textos para as questões 10 e 11. Então aqui nós temos um trecho de uma reportagem, né, da revista Veja. Muito bem, né? Vocês estão vendo lá, Veja, 2/3/2005. Bom, nós temos aqui uma reportagem. Então isso aqui é um gênero muito especial, né? Um outro tipo de texto. Quer dizer, ele não tem o objetivo de argumentar, quer dizer, ele não conta uma história, ele não faz uma reflexão existencial como fez o poema, então ele tem o objetivo de transmitir uma informação.
né? É um texto em que predomina o que nós chamamos de função referencial da linguagem, né? Depois vocês terão aula sobre isso, né? De funções da linguagem. Então aqui no caso é um texto que predomina a função referencial, né? A função referencial é a função em que o que predomina é o contexto. Quer dizer, o mais importante é o ato a referência exterior. Quer dizer, é o fato de você estar transmitindo uma informação, essa informação tem que ser verdadeira. Quer dizer, você não vai se projetar no texto. Então, por exemplo, se recomenda que as redações, já que, quando são em textos dissertativos, depois eu vou comentar isso a partir das duas, né? Porque nós vamos falar da redação. Então, por exemplo, uma recomendação que se faz é que nós não escrevamos os textos usando pronomes e verbos em primeira pessoa do plural. Então, se recomenda que nós não usemos você, nós, né? Isso é claro para nós brasileiros, né? Não, você pode falar isso, mas sem usar o nós. Então, isso é claro para os brasileiros. Os brasileiros pensam, né? Os brasileiros se sentem. Não dizer nós nos sentimos, né? Nós pensamos, não, né? Então, porque num texto em que predomina a função referencial, o texto deve ser escrito em terceira pessoa. E as notícias mostram isso pra gente, né? Então, olha aqui, as empresas brasileiras sempre se queixaram do fosso entre o desempenho do setor e os lucros do setor financeiro, né? Entre o desempenho do setor produtivo e os lucros do setor financeiro, né? Então está aí. Veja que o texto é escrito em terceira pessoa. 10. Mais uma questão de compreensão. Então veja como vocês vão se deparar muito com questões de compreensão de texto. De acordo com o texto, era uma queixa comum do setor produtivo. Então veja lá, de acordo com o texto, qual era, né, pelo menos naquele momento, uma queixa comum do setor produtivo. Então nós temos a relação desigual verificada entre o desempenho do setor produtivo e os lucros obtidos pelo setor financeiro. B, o acúmulo de patrimônio do sistema financeiro, mesmo em condições econômicas não muito adequadas. C, os grandes lucros obtidos pelas companhias siderúrgicas e metalúrgicas. A cobrança exagerada dos serviços feita pelo setor financeiro ao setor produtivo e o aumento das tarifas bancárias que levava o desempenho do setor financeiro a níveis sofríveis. Bom, gente, essa questão aqui é muito boa para a gente pensar em em alinhavar algumas ideias, né? Então, quando nós vamos analisar um texto, responder a questão assim para uma prova, nós precisamos tomar cuidado com a seguinte questão. Nós temos alguns distratores que constituem informações lógicas. Alguns distratores não são informações equivocadas, tá? Então, você olha, você lê aquele distrator, você fala assim, puxa, isso é verdade. Sim, mas é um distrator. Como assim? Precisa tomar cuidado, porque às vezes isso que está aqui é verdade, mas e uma verdade que você conclui, mas que o autor do texto não está falando isso. E aí essa não vai ser a sua resposta. Isso, gente, acontece aqui na número 10, né? Então observe aqui que isso acontece, ó. O acúmulo, por exemplo, o acúmulo do patrimônio do sistema financeiro, mesmo em condições econômicas não muito adequadas. Gente, nós sentimos isso na pele. Igual agora, nós estamos aqui, né? Estou aqui falando com vocês nessa aula que é feita de modo remoto. Nós estamos em aula remota, vocês estão em casa, eu estou aqui
na sede do Elos. Estamos vivendo numa questão sanitária muito grave. Muitas empresas quebraram ou estão quebrando. O país se encontra numa crise econômica muito séria. Já estava antes, mas agora se agravou com a questão da pandemia e a paralisação de grande parte do setor produtivo do país. No entanto, os bancos continuam faturando muito, roubando a sociedade. Os bancos são os maiores ladrões que existem. E isso não é uma questão de opinião. Quer dizer, só você presta atenção lá, se você tiver conta bancária, quer dizer, de vez em quando lá vai, come lá uma partezinha do teu dinheiro, que são taxas. Quer dizer, os bancos são ladrões institucionalizados. E os bancos ganham muito dinheiro, independente. O país pode estar na bancarrota. O país pode estar no maior buraco. Os bancos estão sempre ganhando dinheiro. Isso é uma informação atual, sempre atual. Isso não é opinião minha, isso é um fato concreto. Vocês sabem disso. Por exemplo, no caso do Brasil, nós temos no Brasil poucos bancos, e os bancos são de propriedade de algumas famílias, que são famílias bilionárias. Quer dizer, nós temos poucos bancos no Brasil tomando conta de todo o mundo financeiro. Então, isso que está dizendo aqui, o acúmulo de patrimônio do sistema financeiro, mesmo em condições econômicas não muito adequadas, você não ficaria tentado a assinalar essa alternativa? Mas não é essa a alternativa. E por que não é essa alternativa? Porque o texto não está falando isso. Quer dizer, essa é uma conclusão que você tira. É verdade. Veja depois ainda, na letra D, outro distrator: a cobrança exagerada dos serviços feita pelo setor financeiro ao setor produtivo. Exatamente, essa é uma queixa que os setores têm, Então, as altas taxas bancárias. No entanto, primeiro parágrafo do texto. E aqui você já tem a resposta. As empresas brasileiras sempre se queixaram do fosso entre... O que é fosso? Então, fosso é como se fosse um buraco, Um abismo, vamos dizer assim, Então, não sei se vocês já assistiram a filmes ou a desenhos animados ambientados na Idade Média. Não sei se vocês já assistiram, Então, se você assistiu, talvez você vai se lembrar que os castelos medievais são representados como aquelas fortalezas de pedra. Na verdade, sim, os castelos medievais eram aquelas fortalezas de pedra, feitas de pedra. E em torno do castelo você tem uma coisa de água, que cerca o castelo, como se fosse um lago em volta do castelo, e vai ter uma ponte levadiça, em cima daquilo ali. Aquilo ali chama fosso. Então o castelo tem um fosso em volta dele, Então ninguém vai conseguir penetrar no castelo sem atravessar o fosso, E é uma proteção. Ora, gente, então quando ele fala aqui, as empresas brasileiras sempre se queixaram do fosso entre, quer dizer, o abismo, vamos dizer assim, metaforicamente, entre o desempenho sofrível do setor produtivo e os lucros fabulosos do setor financeiro. Então nós já temos aqui a letra A como a resposta para nós. De acordo com o texto, era uma queixa muito comum do setor produtivo, a relação desigual verificada entre o desempenho do setor produtivo e os lucros obtidos pelo setor financeiro. Aí, Então nós já temos aí. Essa aqui é uma boa questão, porque nós temos alguns distratores que nos oferecem proposições que não são falsas. Só que elas não estão de acordo com o texto. Quer dizer, são verdadeiras, assim no sentido de que são lógicas,
mas elas não estão de acordo com o texto, então elas são falsas. Então elas são distratores, mesmo trazendo para nós informações. Então vimos aí que a 10 é a alternativa A. A 11, segundo o texto, a rentabilidade dos bancos vem da onde? Das tarifas cobradas, claro, né? Das tarifas cobradas, segundo o texto, letra B. Tá? E agora o texto aqui vale para as questões 12 a 15. Então 12, o texto aqui fala também de uma crise em presídios, né? Então o problema aí, aqui fala assim do problema do sistema prisional. Tá? Aliás, isso aqui foi tema, inclusive, de uma redação recente da SPSEX, né? Que nós iremos falar aí sobre ela depois, né? Nós vamos falar depois sobre isso. Então aqui, ó, questão número 12. É correto afirmar que no texto o autor principalmente desenvolve a ideia de que o sistema carcerário deve privilegiar a reabilitação do criminoso e não apenas mantê-lo obrigatoriamente afastado do convívio social. Então, nesse texto ele vai desenvolver ele vai falar, essa é a tese sobre a qual ele vai falar no texto. Tá? A tese, nós iremos falar disso agora na redação. 13. O que os especialistas descrevem como a prevalência da ideia de segurança sobre a ideia de recuperação, o segmento grifado significando-se o contexto que, na 13, é mais importante punir com o encarceramento do que recuperar o indivíduo marginalizado. Então veja aqui, ó, o que os especialistas descrevem como a prevalência da ideia de segurança sobre a ideia de recuperação. Então o texto está falando que quando se fala em sistema penitenciário e sistema prisional, o que prevalece para as pessoas não é a ideia de recuperação, mas a ideia de segurança, a ideia do encarceramento. Então aí no caso é a letra A, que é mais importante punir com o encarceramento do que recuperar o indivíduo marginalizado, tá? Então isso aqui nós estamos falando independentemente de ideologias. 14. Estudos diferentes mostram que 40% a 60% dos criminosos acabam voltando para a prisão, né? Isso se chama reincidência. A afirmação acima foi usada para comprovar que, letra D, um sistema penitenciário fechado e baseado apenas na imposição da disciplina não apresenta bons resultados como deveria. E isso é verdade, né? Isso é a pura verdade, né? Eu, Pedro, né, já trabalhei no sistema prisional e isso é verdade, né? Eu sei como é que funciona o sistema prisional, tá? Isso aqui é verdade mesmo, né? Só a disciplina, bem rígida, inclusive, mas isso não tem sido motivo de sucesso, né? Isso porque eu trabalhei num estado que até que era considerado modelo, né? Que é Santa Catarina. Agora imagine onde não é modelo, né? O que é que não acontece, né? Não é à toa que podia ter gente decepando cabeça dos outros em rebeliões, né? Mas segue aí o barco. Isso é assunto interessante. 15. Há dois trechos do texto que estão entre aspas, porque eles, aí na 15, por que a gente usa aspas? Também para fazer citação da fala de outros, né? Uma das funções da aspas é essa. Então aí são uma citação fiel das palavras de especialistas em segurança pública. É isso aí, gente. Então falamos aí da interpretação de texto, né? Então vamos falar um pouquinho da redação. Continuando, né? O que eu li as redações de vocês, né? O coronel imprimiu para mim. Tá dando para ouvir, não? Ah, tá. Ah, tá. E aí eu tenho que fazer alguns comentários com vocês, né? Que algumas coisas vão precisar aí de uma, digamos assim, a gente precisa trabalhar algumas coisas,
a gente precisa repensar algumas coisas para aprimorar, tá? Então, assim, tanto a questão de quantidade de linhas, então as provas sempre estabelecem um número mínimo de linhas e é preciso tomar cuidado com esse número de linhas. Então, eu quero falar assim para vocês algumas questões estéticas da redação de maneira geral, tá? Antes de falarmos, já eu vou adiantar para pensar com vocês já para vocês irem pensando para o próximo tema que vocês vão desenvolver, tá? Então deixa eu apagar aqui a lousa, né? Bom, vamos falar, então eu quero falar com vocês hoje, pensando aqui nas redações de vocês, no que eu li aí, de alguns ajustes, achei a palavra, né? Acho que eu não tinha usado a palavra ajustes, né? De alguns ajustes que vocês vão precisar fazer, tinha fugido a palavra. Então eu quero começar hoje falando a respeito de alguns desses ajustes que precisam ser feitos, para que não aconteça aí a infelicidade de repente você tá aqui estudando, se esforçando tanto, e aí de repente consegue lá tirar uma boa nota em português, consegue tirar uma boa nota em matemática, nas outras matérias quando há, né, porque aí varia, né, não sei, o que vocês vão fazer, tem umas que tem química, tem biologia, tem outras que não tem uma que tem história e geografia, tem outra que não tem. Então, assim, não posso dizer ao certo o conjunto de matérias, né? Português, é claro, e redação todas têm. E aí o critério de correção de redação das provas militares é bastante exigente com essa questão dos aspectos linguísticos do texto, mais do que outras, tá? Então, por exemplo, pensando assim, a redação do Enem, por exemplo, né? A redação do Enem, a parte de gramática, é equivalente a 1/5 da nota, né? Então, é equivalente a 1/5 da nota. E determinadas coisas, por exemplo, se acontecerem uma vez só, elas não vão ser pontuadas. Então, lá, se você numa redação do Enem cometer um erro de ortografia ou de vírgula, se foi uma vez só, ele não vai ser pontuado. Se você cometer um erro, então tecnicamente seria possível, não sei se isso acontece, mas por exemplo, é improvável que aconteça, mas não é impossível, né? Então assim, a gente trabalha com essa ideia, tem coisas que são improváveis e tem coisas que são impossíveis. Então, por exemplo, não é impossível que uma pessoa cometa um erro de vários tipos. Então, que ele cometa um erro de acentuação, um erro de ortografia, um erro de concordância, um erro de pontuação, né? Então, não é impossível que isso aconteça. É improvável, né? Que a pessoa cometa um erro só. Mas, se ele, em tese, cometer lá 5 erros que sejam diferentes, talvez ele não vá ser pontuado. Embora, como eu disse, é improvável que isso aconteça. Porém, nas provas militares, as provas são corrigidas a partir de um critério, a nota é de 0 a 100. E, por exemplo, desse critério de 0 a 100, cada erro gramatical, o candidato perde 2 pontos. Né? Então, perde 2 pontos. Quer dizer, numa escala decimal, seria equivalente a 0,2. Né? Mas estamos falando de uma escala centesimal. Então, você perde 2 pontos. Então, sei lá, se você esqueceu, em 3 linhas você não colocou acento, em você errou a vírgula em outros 2 lugares, quer dizer, nisso você já perdeu 10 pontos, por exemplo, né? Quer dizer, e no caso seria equivalente a 1 ponto de 10 na prova. Quer dizer, então você não tirou mais 10, tirou 9. Ou seja, no caso, né, de 100 não tirou mais 100, tirou 90.
A única coisa é que se você cometeu 2 erros iguais na mesma linha, ele só vai ser contado uma vez. Ah, aleluia, pelo menos não é tão... se você esqueceu de colocar acento 2 vezes numa mesma linha, numa redação militar... Quer dizer, digo assim, se você 2 palavras na mesma linha que você não colocou acento, você não vai ter descontado 4 pontos, vão ser só 2, vai contar só uma vez. Né? Pelo menos isso, né? Mas em todo caso, o critério de correção com essa parte da gramática é exigente e se conta até inclusive a apresentação da redação, a parte estética mesmo. Então, o uso das margens, tá? Então, estou falando assim para vocês que gente aqui que não fez margem, né? Então, assim, escrever em letra de forma não é um problema, né? Precisa dar uma olhada no edital, lá no comando da questão, se ela exige que seja em letra cursiva ou se pode ser em letra de imprensa, né? Tudo vai depender do comando da questão. Precisa dar uma olhada no que diz o comando, tá? Às vezes o comando deixa claro que tem que ser em letra cursiva. Mas assim, acho que esse não é o grande problema, né? Então a questão realmente é... Então há essa questão com a estética, tá? Então número de parágrafos, de você nem fazer abaixo do número de linhas mínimas e nem acima, né? Algumas colocam um número de palavras. Então parece que, não sei se é da EPICAR ou é da AFA, exige um número de palavras, um número mínimo conta por palavras. Só que aí, se você for pensar, alguém falou alguma coisa? Eu falei, exige no mínimo 100 palavras. Isso, obrigado, era isso aí mesmo, tá certo. Então, por exemplo, a EPICAR exige mais ou menos 100 palavras. Quer dizer, 100 palavras, se você for contar quanto que isso vai dar por linhas, então, sei lá, 100 palavras, olha, então se você pensar isso aí, daria mais ou menos o que? Umas 18 linhas, talvez? 17 linhas? Mínimo, talvez? Então, só que aí quando você fala em palavras, quer dizer, você conta tudo, né? Inclusive as preposições, mesmo as palavras curtas. Mas em todo caso, a maioria exige um número de linhas, conta por linhas e não por palavras, né? Então, assim, essa questão mesmo do aspecto da página, né? Então, isso aí precisa ser visto. Mas vamos lá, vamos falar desses aspectos linguísticos aqui, que eu quero comentar com vocês agora. Então a primeira coisa a a gente precisa repensar: o uso da terceira pessoa. Então, por que nós estamos falando num texto? Então tá aqui, ó. Então, primeira coisa a se observar: recomenda-se que não se use a primeira pessoa. Então, recomenda-se que a dissertação seja escrita sempre em terceira pessoa, tá? Então, é claro que nós temos, quase automático, a gente usar logo assim, esse é um problema, essa é uma questão que afeta a todos nós brasileiros, tá? Então essa é uma questão que afeta a todos nós brasileiros. Quer dizer, eu não preciso dizer, essa questão afeta a todos nós brasileiros.
essa questão que afeta aos brasileiros, né? Um dia mesmo comentei isso com os meus alunos, né? Onde eu dou aula em Guarulhos, falei a mesma coisa, né? Então, em vez de você dizer, por exemplo, olha, eu acho o transporte público da cidade muito ruim. Então, em vez de você dizer, eu penso que o transporte público da cidade é ruim, então você já coloca essa frase direto: o transporte da cidade é ruim, o transporte da cidade é precário, tá? Então, aqui no caso, alguns, né, utilizaram a primeira pessoa do plural, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, ao falar sobre a cultura de rua, temos que ter, acima de tudo, respeito. Eu não vou dizer o nome de ninguém. Aliás, aqui não está nem identificado de quem é, né? Ainda bem. Prefiro mesmo que não esteja. Então, aqui, por exemplo, ó, ao falar sobre a cultura de rua, temos que ter, acima de tudo, respeito, né? Então, assim, eu não preciso, né? Então, eu preciso evitar esse temos que ter respeito, né? Então, você pode dizer assim, deve-se respeitar as manifestações de cultura popular, alguma coisa assim nessa linha, tá? Então, o empregar a terceira pessoa. Outra coisa também nesse sentido, não falar, não se dirigir a um suposto interlocutor. Então, quando nós falamos numa dissertação, pensando na prova, então essa dissertação, por exemplo, eu não posso... Você já se perguntou do que seria a sociedade sem a cultura? Quer dizer, não é uma introdução ruim se você pensar num outro tipo de texto, tá? Se você pensar, por exemplo, vamos imaginar que você, tá? Não tô, eu estou falando assim, eu estou falando sério, né? Imagina, por exemplo, que você fosse um blogueiro, né? Então, o que é uma atividade muito legal, né? Se você fosse um blogueiro, fosse um youtuber, por exemplo, quer dizer, você vai se dirigir a um público. Quer dizer, mas aí é um outro formato de texto, tá? Então, estou falando isso para vocês porque quando nós falamos em redação para as academias militares, nós estamos falando que eles exigem um modelo de dissertação, exige que seja uma dissertação argumentativa. Embora o próprio nome dissertação argumentativa parece quase um pleonasmo, né? Ora, mas não existe dissertação que não seja argumentativa. Bom, se costuma usar essa expressão dissertação argumentativa porque há certos tipos de textos dissertativos que às vezes também apresentam pontos de vista, mas cujo objetivo não é persuadir o leitor a respeito de alguma coisa. Isso se dá em textos de divulgação científica, né? Então, esses textos são textos dissertativos, né? Por exemplo, o Teacher, né? Ele um dia fez uma dissertação de mestrado. Esse texto, um texto acadêmico, se chama dissertação, né? Eu também fiz uma, né? Então, nossos textos são chamados de dissertação, né? Mas como assim uma dissertação? Quer dizer, não era um texto em que eu tinha o objetivo de persuadir ninguém, mas era um texto que eu estava apresentando, discutindo uma questão científica. Quer dizer, é um outro tipo de dissertação, né? Então, uma dissertação que não é argumentativa. Quer dizer, no sentido de que ela não tem o objetivo de persuadir alguém, né? A de vocês não. A de vocês é uma dissertação argumentativa, porque é um texto em que você tem o objetivo de apresentar uma tese, de apresentar um ponto de vista, embora na academia também a gente use a expressão tese. Mas na tese tem um outro viés, né? Então, para vocês, a ideia é de fazer um texto em que você vai defender um ponto de vista, né? Em que você vai procurar persuadir um leitor a respeito daquilo que você está defendendo. Só que essa persuasão você precisa fazer de maneira objetiva. Então, seu texto tem que ser marcado pela objetividade. Então, quer dizer que não
pode haver no texto traços de subjetividade. E como é que é? O que é subjetividade? A palavra subjetividade vem de sujeito. Tanto que lá nas orações subordinadas, a gente fala em oração subordinada subjetiva, né? Oração substantiva subjetiva. Em inglês também tem essa nomenclatura, não tem não? Também fala, né? Né? Então é legal. Tem gente que não gosta. Então exatamente, a gente fala subjetivo vem de sujeito, né? Então a pessoa. Então o texto dissertativo não pode ter marca de pessoa. Assim, nem da pessoa que está escrevendo, nem de alguém hipotético a quem está se dirigindo. Então, por exemplo, aqui, você já se perguntou do que seria uma sociedade sem cultura? A introdução até que não é uma introdução, é uma introdução boa, mas assim, não é adequada a esse tipo de texto para o colégio militar. Então, para as instituições, eu falei colégio, as academias militares, né? Quer dizer, não é um tipo de texto adequado. Outra coisa, né? Então precisa tomar cuidado com essas marcas de língua falada. E assim, e prestar atenção quanto realmente ao número de linhas, tá? Vou ver aqui direitinho as palavras, né? Mas acho que nós temos uma redação aqui que tem menos de 100 palavras. Então, esse limite precisa ser observado, porque isso pode, dependendo do caso, perder ou até a prova ser eliminada. Seria um desperdício, né? Que isso acontecesse. Nós não queremos que de forma alguma que isso aconteça, tá? Outra coisa que eu preciso falar para vocês é quanto a... Acho que aqui fica muito baixo, né? Que acho que não dá para ver direito, né? Eu vou escrever aqui em cima, então. As escolhas de palavras. Então, escolha de palavras, né? Então, mesmo que tem que tomar cuidado com as palavras que eu escolho para que eu transmita uma ideia que seja para não correr o risco de transmitir uma ideia que não é a ideia que eu quero transmitir, tá? Então, eu preciso tomar cuidado com as palavras, selecionar bem as palavras que eu escolho. Veja só aqui, eu vou dar também um exemplo para vocês, tá? Uma das pessoas disse assim: é nesse contexto em que a cultura de rua se encaixa. Bom, aqui a pessoa, né, puxa de parágrafo anterior. Ela tem um papel fundamentalista. Tudo bem que fundamentalista e fundamental são palavras cognatas. São palavras que têm a mesma raiz. Só que elas não têm o mesmo sentido. Então, no caso, a pessoa precisaria ter escrito: ela tem um papel fundamental, né? Não fundamentalista. Porque fundamentalista é outra coisa, tá? A ideia de fundamentalista é a ideia da pessoa que é um fanático, um radical religioso, né? Então, não é definitivamente, né? Não é esse o caso, né? A gente não está falando disso, né? Então, talvez a pessoa não se tocou, né, que a palavra que ele estava empregando tinha um sentido totalmente distinto do que ele queria. Ele queria dizer fundamental, né? Então, ela tem um papel fundamental, né? Seja indiretamente, mas aí não continua, né? Tá? Aqui já temos um problema sintático, mas tá certo, né? Outra coisa, então, já que eu falei em questão sintática, então a questão da coesão. Então, o que é a coesão? A ligação entre as partes do texto. Então, meu texto precisa estar
devidamente conectado entre as partes. Então, preciso tomar cuidado. Então, por exemplo, neste caso aqui, ó, vamos corrigir, vou falar como se tivesse usado direitinho o fundamental, né? Então, vamos lá, vou ler assim. Então, é nesse contexto em que a cultura de rua, se encaixa. Ela tem um papel fundamental, seja indiretamente, em promover a aceitação e a equidade de valores em uma sociedade, seja, quer dizer, se você colocou seja, aqui não é o verbo ser, o seja aqui é uma conjunção coordenativa alternativa, que é uma conjunção, puxa, essa nomenclatura é feia, né? Então deixa eu diminuir, isso aqui é uma conjunção alternativa, tá? Então conjunção alternativa é aquela conjunção que você usa para introduzir num texto a ideia de alternância. Então, seja, né, ou isso ou aquilo, né? Então, por exemplo, ele passou na Epicar, na AFA e na SpaceX. Quer dizer, ou ele vai para um lugar, ou vai para o outro, Então, isso é alternância, ideia de escolha. Então, quando você diz aqui, ó, seja indiretamente, então, se você começa dizendo seja indiretamente por isso, o que é que o leitor espera? Bom, se ele começou dizendo seja indiretamente, então o leitor espera que você vai dizer agora seja diretamente, porque nós estamos falando de ideia de alternância. Então, se você começou dizendo, ó, seja indiretamente em promover a aceitação e equidade, seja indiretamente em promover a aceitação e equidade, seja diretamente por isso. E é isso aqui não aconteceu, tá? Então a gente precisa ter essa questão com a coesão das ideias, né? Novamente, ó, outra em que apareceu a primeira pessoa do plural. Apareceu o vamos, tá? Vamos. Só avisar que são 2h30, tá, professor? Hã? Só avisar que são 2h30. São 2h30? Tá, obrigado. Outra. Vamos começar a falar e se perguntar. Então, aqui nós temos dois problemas, né? Então, novamente o vamos, não novamente o vamos, assim, novamente a primeira pessoa do plural, que nós temos que evitar. E aqui no caso a mistura de pessoas, que vamos é verbo na primeira pessoa do plural e o se é um pronome de terceira pessoa. Então, se fosse assim, eu teria que dizer vamos começar a falar e nos perguntarmos, por exemplo, né? Mas aí também não seria o caso para um texto dissertativo, pensando no contexto do colégio. Não vi-se falar de colégio, né? É porque como eu dou aula de colégio, né? Então, não é o que se pede no contexto das academias, né? Quando a gente fala em texto dissertativo. Então, o texto dissertativo tem que ter essas características aqui, tá bom? Vamos ver aqui. Há uma coisa que eu também quero observar. Assim, uma coisa que aconteceu, isso aqui é um probleminha de argumentação, tá? Não sei se a redação está aqui ou se... Não sei, tá aqui, ó. Tá aqui. Vejam só, nós temos aqui um problema. Deixa eu escrever aqui, né? Escrever aqui do lado. Nós temos um probleminha aqui de raciocínio circular. Gente, precisa tomar bastante cuidado, tá? Nós temos aqui um probleminha de raciocínio circular. A pessoa escreveu algo assim do tipo que A é igual a B, porque B é igual a A. Né? Então nós temos aqui um pequeno... Vou só exemplificar o trecho para vocês, tá? Tá aqui. De que seria... como seria, né? Só colocou do que. Mas no caso, como seria, né? Não do que. Como seria a sociedade sem a cultura?
essa pergunta é bem fácil de responder. Sem a cultura, a sociedade nunca seria a mesma. Porque a cultura, vamos lá, sem cultura, a sociedade nunca seria a mesma. Porque é preciso de cultura, pois ela é a base da sociedade. Então eu estou aqui diante de um raciocínio circular, né? Então a sociedade precisa da cultura, porque a cultura é importante e ela é a base da sociedade. Porque a sociedade precisa da cultura, porque a cultura é o bem da sociedade. Então isso aqui é um raciocínio circular, né? Então eu estou dizendo que A é igual a B, porque B é igual a A, né? Quer dizer, a sociedade precisa da cultura, porque a cultura é importante para a sociedade. Então eu precisaria repensar também isso, tá? Então assim, mas o que eu quero alertar vocês que é preciso realmente fazer, e aí o que eu vou olhar aqui no meu material, depois eu vou, então ao lado de um tema, eu vou também dar um exercício para vocês fazerem, que eu acho que vai ajudá-los, é a questão de formular uma tese. Tá? Então, isso aqui é importante. Alguns de vocês, nessas redações, alguns não formularam uma tese explícita. Então, o que é que eu entendo por tese? O que é uma tese? Né? O que é uma tese? Na aula passada, eu comentei com vocês o exemplo. Então, na aula passada, eu comentei com vocês o exemplo do trecho do autor barroco, do Padre Vieira, em que ele fala lá o texto sobre o amor, né? Então ele fala que o amor é o amor fino, não obra nem causa nem fruto. Quer dizer, isso era uma tese, né? Então eu dei esse exemplo do Padre Vieira na aula passada. Eu perguntei se tinha algum aluno novo, né? Porque de repente a pessoa fica perdida com esse exemplo que eu estou falando do Padre Vieira, né? Então vocês estão todos lembrados. Então o Padre Vieira tem lá um sermão, então ele fala que o amor fino não obra nem causa e nem fruto. Quer dizer, aí isso é uma tese. Quer dizer, o amor fino não espera nem causa nem fruto. Aí ele desenvolveu isso, né? Quer dizer, o amor fino não espera causa, quer dizer, no sentido de que o verdadeiro amor não a pessoa não ama porque ela é amada, né? Então ela não deve esperar que alguém a ame, né? Então que o amor não tem uma causa. E também ela não deve amar para que as pessoas a amem de volta, né? Quer dizer, querendo fruto. Ele desenvolve esse raciocínio. Então quando a gente fala em dissertação, quando a gente fala num texto argumentativo, então a gente está pensando sim que eu vou apresentar uma situação. Então, por exemplo, aqui, nosso tema, né? Que era o papel, era sobre a cultura de rua, né? Então, se a cultura de rua poderia ser um elemento, poderia ajudar as pessoas, né? Se a cultura de rua poderia ser um fator aí de apoio à população, quer dizer, se as pessoas de lugares mais desfavorecidos, se essas manifestações culturais poderiam ter alguma outra coisa a oferecer para as pessoas, além de propriamente ser uma manifestação cultural em si, né? Então, por exemplo, né? Aí você poderia pensar em pessoas que a partir da cultura foram trabalhar com a cultura, né? Ou pessoas que por exemplo, aprenderam lá a tocar um instrumento musical e se tornaram músicos profissionais, né? A pessoa que começou desde cedo a mexer com artes plásticas e se tornou um artista plástico, sei lá, alguma coisa do tipo. Aí você apresenta o assunto, você contextualiza. E aí, você contextualiza e em seguida você apresenta a sua tese. Quer dizer, então isso pode ser um elemento
né, emancipatório, por exemplo, para as pessoas, porque vai permitir que as pessoas tenham uma atividade, que elas vivam disso, né? Por exemplo, essa cultura pode ajudar as pessoas, a crianças a não se envolver com a criminalidade, por exemplo, né? Eu não sei, por exemplo, aí de vocês quem é do Rio, né? Então, quando vocês aí no Rio, em todo o estado, é uma pena que eles tenham sido sucateados, né? Mas, por exemplo, vocês têm aí no Rio os prédios dos antigos CIEPs, né? Quer dizer, lá no Rio você tem aí os antigos CIEPs, né? Que o pessoal popularmente chama de brizolão, né? Em alguns lugares do Rio o pessoal apelidou popularmente de brizolão, né? Porque foi o Leonel Brizola, quando governador do Rio, com o Darcy Ribeiro, que era o secretário de Educação, que eles conceberam essas escolas de tempo integral, com piscina e tudo mais, né? Justamente e tinha muitas atividades culturais nos CIEPs, né? Justamente para quê? Para que aquelas crianças que moravam lá nas comunidades, elas estivessem fora do radar do crime organizado. Quer dizer, elas vão ficar o dia inteiro na escola, vão ter comida, vão ter uniforme, vão ter um monte de coisa, então elas vão estar fora do radar do crime organizado. Quer dizer, essa era uma ideia. Então, por exemplo, eu poderia pensar e desenvolver minha argumentação também nessa linha, né? Quer dizer, a cultura como um meio emancipatório para evitar que, inclusive, crianças, né, desde cedo, né, sejam, né, cooptadas, a palavra chique, né? Que elas sejam cooptadas pelo universo do crime. E por falar nisso, gente, para vocês verem que isso não é um tema, que isso é um tema que interessa para todos nós, recentemente, e esse inclusive será o tema da próxima redação de vocês, depois eu vou passar as instruções direitinho, tá fora da aula, eu vou mandar para vocês a proposta, o coronel vai mandar a proposta para vocês, posso até inclusive junto com as propostas sugerir até alguns links para que vocês assistam vídeos, para que vocês pesquisem sobre o assunto. Recentemente, que é esse o tema que eu selecionei para vocês, a SpaceX colocou como tema de redação a ressocialização dos presos na sociedade. Você vê que isso não é papo de comunista, né? Então, quer dizer, isso é sério, né? Para vocês verem como que essa questão de argumento, como a questão de construir um argumento, como discutir questões que são importantes para o país, quer dizer, são questões que transcendem a ideologias e são questões importantes para a própria sociedade. Quer dizer, estou falando para vocês de uma prova da SpaceX, que falava sobre caminhos para a ressocialização, para a recuperação das pessoas. Quer dizer, veja que coisa interessante, não? Quer dizer, estou falando para vocês, não é vestibular, né? Quer dizer, eu estou falando da redação da SpaceX. Quer dizer, Escola Preparatória de Cadetes do Exército. E é recente também a prova, né? Acho que é de 2018 ou 2017, eu preciso ver, né, o ano certinho, estou com a prova, né? Já estou montando o arquivo para mandar para vocês. E é justamente isso. Então, estamos já na reta final da nossa aula, só para os últimos encaminhamentos, eu vou apagar aqui. Bom, eu não sei se todos vocês estavam na aula, não sei quem aí é aluno novo, não sei se todos estavam na aula, para mim não tem problema, né? Então não vou contar com toda a riqueza de detalhes que eu contei na outra aula, porque todo mundo já estava aí, né? Mas assim, só para
nós pensarmos no que é a formulação de uma tese. Eu contei para vocês, já faz algumas semanas, uma história verídica que aconteceu na França, no começo dos anos 90. Né? Eu falei para vocês que os americanos inventam de tudo, né? Eu digo que nem saber disso, né? Conhece bem os americanos. Os americanos inventaram um esporte esdrúxulo chamado arremesso de anão. Né? O Ronaldo já está rindo, né? Então os americanos inventaram esse esporte esdrúxulo de arremesso de anão. E aí aconteceu na França que um anão trabalhava numa casa noturna, sendo arremessado pelas pessoas da casa noturna, e ganhava o prêmio da noite aquele que arremessasse o anão mais longe. Né? É velho, tá? O Ronaldo está rindo, mas isso aconteceu mesmo. E aí o que aconteceu? O prefeito daquela cidade proibiu a prática. Proibiu que a casa noturna fizesse isso, sob a alegação de que aquilo feria a dignidade do anão, que aquilo era uma coisa indigna. E eu já contei essa história para vocês aqui, eventualmente algum aluno que não estivesse aqui ainda, né? E aí aconteceu que esse assunto foi longe, porque o anão, ele recorreu da decisão do prefeito. O assunto foi parar na corte da França, a corte deu ganho de causa para o prefeito, e ele ainda recorreu para a Corte Europeia dos Direitos Humanos. O anão. Quer dizer, sob qual justificativa? De que aquele era o trabalho dele, que ele era feliz, que ele tinha amigos, que ele ganhava o dinheiro dele honestamente, que ele não prejudicava ninguém e que ele não estava infringindo as leis. Poxa vida, não? Então, gente, quando eu falo de tese é isso. Quer dizer, estou diante de um mesmo fato. E nós estamos diante de duas teses diferentes. Quer dizer, o governo da cidade e o governo e até o tribunal francês, quer dizer, argumentaram que o direito à dignidade, quer dizer, os direitos humanos, que nós chamamos de direitos fundamentais, né? Quer dizer, que os direitos humanos são inegociáveis. Quer dizer, que mesmo que eu queira, eu não posso abrir mão dos direitos fundamentais. Por isso que a maioria dos países é contra a eutanásia, por exemplo, né? Por causa do direito à vida. Quer dizer que uma pessoa não pode abrir mão de um direito fundamental, mesmo que ela queira. Então, é uma questão interessante. E a prefeitura argumentou nessa linha de sentido, que aquilo era uma coisa indigna, que feria a dignidade dele, e que aquilo não aceitava aquilo, proibiu, e ele recorreu, chegou até a Corte Europeia dos Direitos Humanos, mas a Corte Europeia dos Direitos Humanos ratificou a decisão das instâncias inferiores, né? Então foi proibido lá o esporte de arremesso de anão. Então, gente, isso que eu estou contando para vocês é que a gente pode pensar em tese, né? Quando a gente fala em tese é isso, é um posicionamento. Então você teria dois posicionamentos diante de uma questão. Aí você faz uma frase. Então o que é a sua tese? Você vai elaborar uma proposição, você vai elaborar uma frase afirmativa. Então você vai dizer, por exemplo, nesse caso, que as pessoas têm direito a fazer o que querem de sua liberdade, desde que não interfiram na vida dos outros, desde que não façam mal aos outros. Quer dizer, isso é uma tese consistente, né? Isso é uma tese muito boa, inclusive, é uma tese consistente. Aliás, é por causa disso que os juristas debatem às vezes aquelas decisões dos ministros supremos, são decisões enormes, né? Por isso que às vezes eles debatem dias, né? E demoram para chegar a uma decisão, e a decisão deles desagrada um monte de gente, né? Vai agradar uns e vai desagradar os outros. Claro, gente, quando nós falamos em dissertação, quando nós falamos em argumentação, não existe consenso. Quer dizer, a ideia é justamente discutir, que há pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto. Então, nesse caso lá do anão, lá na França, quer dizer, a ideia para ele não está fazendo mal a ninguém. Ele não estava prejudicando ninguém, ele não estava infringindo uma lei. Quer dizer, ele não estava prejudicando o coletivo. Mas o outro lado não entendeu assim. Quer dizer, então são dois pontos, são duas teses. E as duas teses, na verdade, são teses consistentes. Tanto a tese
que fala da questão dele ter o direito à sua liberdade e ao Estado não intervir na sua liberdade, quanto a questão da dignidade humana, dos direitos fundamentais, que as pessoas não podem abrir mão dos direitos fundamentais, nem ter esses direitos ameaçados, né? Direito à liberdade, direito à vida, né? Que no caso no Brasil estão todos dentro do artigo 5º da Constituição. Quer dizer, são pontos que se discutem, né? Então são pontos válidos para discussão. Tem uma outra questão também, eu não sei se eu já mencionei para vocês, se eu já falei, peço desculpas pela repetição, mas eu acho que eu já falei, não, já falei sim. Eu estou repetindo para o caso de ter algum aluno novo, que no dia em que eu falei isso em aula, não, quer dizer que quando eu falei não estava, né? Contei para vocês também o caso de que um aluno meu defendeu a ideia, né? Falávamos a respeito da questão da importância da vacinação, a importância da vacinação, e um aluno meu defendeu a tese na redação, uma tese ousada, inclusive, que ele defendeu que o Estado deveria vacinar as pessoas compulsoriamente, que isso não é uma questão de liberdade individual, porque se eu não me recusar a tomar vacina e eu pegar uma doença contagiosa, eu posso contaminar várias pessoas em minha volta. Então isso não é uma questão individual, mas é uma questão que afeta o coletivo, né? É uma tese consistente. Quer dizer, uma outra pessoa, né, falou assim, mas isso tem um problema, porque como o Estado vai fazer isso? Quer dizer, se vai lá passar nas escolas, levar gente de saúde para pingar gotinha nas crianças. Tá, perfeito, vamos pingar as gotinhas nas crianças. Mas e quando forem vacinas que forem por via de injeção? Aí já não é tão fácil aplicar para um monte de gente, né? No caso da vacina por gotinha, né? Aquelas que são por via oral, até para os agentes irem visitar os colégios, né? E ir passando de classe em classe, que foi o que ele me disse, que é uma ideia interessante, quer dizer, é uma tese, tá? Então a tese é isso, gente. E é o que eu senti falta em algumas das redações de vocês. A tese é um posicionamento. Então você tem que elaborar uma frase, uma sentença afirmativa, em que você vai marcar um posicionamento sobre o assunto. Tá? E aí eu vou mandar para vocês, tá? Eu vou montar o arquivo, né? Para não precisa ir a prova inteira. Eu vou mandar os textos para vocês e a proposta da redação, que foi um tema da SpaceX, para vocês desenvolverem. E aí é claro que vocês, como estão em casa, né? Isso não está sendo feito aqui, vocês estão fazendo em casa, então vocês vão ter um tempo aí, de repente, para pesquisar, procurar vídeos. Posso também recomendar alguns links para vídeos, para vocês, coisas para vocês assistirem, para ajudá-los a ter ideias sobre o assunto, tá?